Muito boa noite, meus irmãos. Então, essa é a nossa primeira noite de conferências sobre o tema Outras Reformas que Precisamos. O mês de outubro é o mês de aniversário da Reforma Protestante. Nunca a Reforma Protestante teve essa ênfase aqui no nosso meio. Então alguns devem se perguntar assim, então por que esse ano? Por que mesmo? Por que mesmo? 500 anos, né? A Reforma Protestante talvez foi o evento mais significativo da história do Ocidente em termos de liberdade. Imagine estar debaixo dos domínios do Papa até hoje, né? Imagine pagar impostos ao Papa. Imagine estar debaixo de diretrizes da Idade Média. Então os reformadores foram muito importantes sobre esse aspecto, né? Também a Reforma Protestante, ela nos deu, de certa maneira, as traduções bíblicas, porque quando a gente pensa em reformadores, se pensa assim em Lutero, né? Mas Lutero vem na carona de toda uma turma que morreu antes, né? Até no segundo grau você vê, né? Os pré-reformadores. Alguém lembra o nome de algum aqui, não? Vocês fizeram segundo grau não, né? 3 pré-reformadores, só assim, só 3. Savonarola, você já ouviu falar de Savonarola? Fazia nem ideia que é o Savonarola, né? Savonarola, Wycliffe e John Hus. João Hus, né, para nós. Você devia conhecer mais essas pessoas. Essas pessoas deram a vida para que eu e você tivéssemos traduções bíblicas nas nossas mãos, né? Tem uma sociedade bíblica chamada Wycliffe. Ela distribui Novos Testamentos às tribos indígenas também nas línguas deles. Veja, Wycliffe começa um trabalho há 500 anos atrás e até hoje reflete aqui na Amazônia, né? A gente devia conhecer um pouco mais essas pessoas. Savonarola, o que aconteceu com ele? Morreu. Wycliffe morreu. John Hus morreu. John Hus, a Igreja Católica não só o matou, mas depois de muitos anos o ódio era tão grande, falou: desenterra, só para a gente amaldiçoar os ossos. Desenterra, só para a gente, que assim, a gente amaldiçoe os ossos. Tem um homem muito importante também, chamado William Tyndale, um inglês, né? Seu último pedido, que o rei da Inglaterra dê uma Bíblia, na linguagem do povo, uma Bíblia. Quando Lutero aparece, ele é só um reflexo de toda essa turma para trás, né? Que existiu para trás. Ele mesmo traduziu a Bíblia para o alemão, a Bíblia na linguagem do povo. Os cultos eram em latim, as Bíblias eram em latim, e o povo ia entender o quê? Né? Então, de repente, surge esse cara. Todo mundo pensou que ele ia morrer, mas por alguma razão ele foi preservado e peitou todo mundo. Uma carta que ele recebeu do Papa dizia mais ou menos assim: olha, venha aqui para a gente conversar e você estará em segurança. Ele se lembrou de Savonarola, se lembrou de Wycliffe, se lembrou de John Hus. Vou nada, não vou de jeito nenhum. Eu sei quem são essas pessoas. Mas passou. A reforma tinha os seus pilares. Nós tivemos, os jovens organizaram uma conferência chamada Raízes, sobre as 5 solas da reforma. Mas a nossa ênfase nessa conferência é outra. É outras reformas. Quais são as reformas urgentes que nós precisamos? E nós convidamos o pastor Moisés. Vamos chegando aqui, pastor. O pastor Moisés esteve aqui no meu, acho que era o meu primeiro ou era o segundo retiro que eu administrei nessa igreja. E
Isso foi por volta de 96, né? E depois ele veio para um retiro conjunto da Igreja do Esperança com a Igreja Batista Restauração. E a gente tinha esse plano de trazê-lo outra vez aqui. Recentemente eu estive lá na Igreja Batista Central Leste. Ele vai se apresentar, nós vamos conhecê-lo bastante durante a semana. Ele vai se apresentar melhor. Está conosco também a nossa irmã Vera, sua esposa. Então é o seguinte, vamos ouvir o homem, né? Deus abençoe, pastor. Eu nunca sei por que Marcos me convida, se na verdade ele prega antes de mim. Aí ele fala tudo que o pregador vai falar. Aí não sobra nada para o pregador falar. Você sabe o que eu passei e falei com você? Você ouviu o que eu falei com você? Ouviu? Ouviu? Eu achei lindo na hora do louvor, ele louvando a Deus, e eu fiquei preso por alguns minutos, vidrado nele. Eu disse, quando eu passar eu vou dar um abraço nessa criança. Você viu, Marcos, ele louvando? Eu fiquei encantado. Gente, boa noite a todos. Eu primeiramente quero dizer que eu trago saudações dos irmãos da Igreja Batista Central Leste. É a igreja que Deus me abençoou para pastorear lá em Manaus, naquele estado maravilhoso, naquele estado gigantesco que é o Amazonas, fronteira aqui com vocês, e que tudo está tão ligado que tem municípios nossos que a gente pensa que é município daqui do Acre e é município de lá do Amazonas. Eu também gostaria de agradecer ao pastor Marcos e a Rose, que estiveram conosco lá em Manaus. Vocês nos emprestaram, e eu admiro Marcos, porque é um estudioso, e Marcos compartilhou conosco uns conhecimentos dele acerca de, não sabia nem se ele gostava ou não do assunto, mas eu coloquei numa encrenca que foi falar sobre escatologia. Eu lembro que o Miguel Craiglo, até hoje, ele pede de mim, pelo amor de Deus, no dia que você me chamar, não me pede mais para falar sobre escatologia, me pede para falar sobre missão. Eu falei, tudo bem. Então a alternativa era o Marcos, eu sei que o Marcos conhece muito de escatologia. Eu também gostaria de dizer que é motivo de grande alegria voltar aqui em Rio Branco, especialmente aqui na Igreja Batista Memorial, e eu guardo dessa igreja boas recordações, eu guardo boas lembranças, eu guardo dessa igreja principalmente agradecimentos. Eu tenho muitos agradecimentos a essa igreja, talvez vocês nem saibam disso. Eu guardo agradecimentos porque eu sei que alguns de vocês acolheram a nossa família no momento em que mais a nossa família precisou das orações e precisou do apoio fraternal de muitos de vocês. Talvez não chegou ao conhecimento de vocês, de todos pelo menos, mas quando nós fomos tomados subitamente por um caso na nossa família, posteriormente eu falo sobre ele, eu saí pedindo oração para todos os meus amigos pastores e para as suas esposas, entre os quais para o Marcos, a quem considero amigo, e Rose, a quem considero tanto. E eu pedi, leve à igreja esses pedidos, ou esse pedido especificamente. E eu não sei, mas eu já andei por tantos lugares, e como é bonito a gente encontrar dentro e fora do Brasil pessoas que dizem, o senhor é o pastor Moisés? Eu digo, sou. E a pessoa diz, eu orei pela sua esposa. Cheguei numa cidadezinha, Marcos, nos Estados Unidos, uma cidadezinha, e encontrei uma pessoa, muito obrigado,
e encontrei uma pessoa que olhou e disse: o senhor é o pastor Moisés? Eu falei: sou. Ela disse: eu sou do Rio Grande do Sul. Eu orei pela sua esposa. Meu esposo é português. Ele orou pela sua esposa. Nós estávamos em Portugal quando nós recebemos a notícia de que a sua esposa estava precisando de oração. E aí eu lembrei que a Vera tem um primo que mora em Portugal, é pastor de uma igreja batista em Portugal. E eu disse: é fantástico ver como Deus opera um exército de intercessores em todo o mundo, e que esse exército de intercessor em todo o mundo, de intercessores, clama tanto diante de Deus, que Deus ouve os nossos clamores. Então eu tenho por vocês um carinho especial, por causa dessas orações que vocês nos acolheram. E eu falo a você que Deus operou um milagre na vida da minha esposa. Por sinal, o Marcos já apresentou, tá? Eu vou apresentar novamente, eu faço questão de apresentar, e sempre é bom maridos apresentarem suas esposas, eles mesmos. Isso evita muito problema em casa, né? Então, eu quero apresentar minha esposa, essa que está aqui na frente, a Vera. A Vera pode virar aí rapidinho. Vera é a minha esposa. E eu conto para vocês rapidamente, porque eu sei que vocês querem falar de reforma, mas eu vou falar de coisas, essa introdução muito mais importante do que reforma, porque eu creio que talvez alguém aqui nesse auditório vai precisar dessa palavra. Se não brevemente, mais futuramente. Se não mais futuramente, que você nunca precise. Mas em 2015, especificamente no mês de agosto, a minha amada esposa, ela numa consulta de rotina, consulta que todas as mulheres fazem, ela foi acompanhar minhas filhas na consulta de rotina das minhas filhas. Eu sempre fui muito e sou muito grudado com a minha esposa. Sou super apegado com minhas filhas. As pessoas dizem que não sabem como foi que eu já casei uma delas, de tão apegado que eu sou com minhas filhas. E aí eu fui acompanhar as minhas filhas nessa consulta. Obviamente que em determinadas consultas eu não entro, mas nesse dia eu tinha que ir para pagar a conta. Elas tinham marcado pelo plano de saúde, e Vera me disse: amor, você precisa nos levar na consulta a tal hora. E eu perguntei a Vera: Vera, por que você não marcou consulta para você? E ela disse: porque o plano de saúde só tem consulta para mim daqui a 3 meses. Eu falei: não, se as meninas vão fazer consulta, você vai se consultar hoje. E ela disse: como? Você sabe quanto custa uma consulta dessa médica? R$300. Eu falei: você está lá, eu pago os R$300. Não tem problema, mas você vai fazer hoje. A Vera disse: nós vamos precisar desse dinheiro para outra coisa. Eu falei: não, eu vou pagar os R$300, não discute, e nós vamos lá fazer essa consulta. Você está com medo de alguma coisa? Ela disse: não, eu sei que ela estava, eu sabia que ela estava com medo. Paguei a consulta, entraram as 3 no consultório, eu também entrei no consultório. Naquele dia, a médica orientou Vera que ela deveria fazer uns exames, logo depois dela ter feito um toque na Vera. E ela disse: Vera, você tinha uns nódulos aquosos aqui no seio, mas eu acabei de fazer uma retirada, uma punção, e eu não estou achando que é coisa boa. Eu quero que você saia daqui, e eu quero que você vá fazer uns exames o mais rápido possível, porque eu estou suspeitando que existe algo comprometedor em uma das suas mamas. Eu lembro que nós saímos daquele consultório médico direto para uma clínica para fazer uns exames. E dentre esses exames se exigia um exame de biópsia.
Foi isso? No início do mês de setembro, mês do meu aniversário, mês do aniversário da Vera e mês do aniversário de uma de nossas filhas, saíram o resultado dos exames. Todos vocês com certeza são como eu sou. Quando vocês fazem exame, não mintam para mim. Antes do médico, quem abre é você, mesmo que você não saiba ler aquilo. E você faz exatamente o que eu fiz. Você tenta devolver aquele grampo para o mesmo buraco que você tirou. Não é isso? E amassa ele assim para o médico não suspeitar que você mexeu. Nós fomos lá pegar o resultado dos exames. E dentro de um daqueles envelopes chegava a notícia dizendo que Vera tinha sido diagnosticada com um carcinoma ductal invasivo grau 4. Nós estamos no mês de outubro, é o mês rosa aqui, é? Outubro, mês rosa. Mulheres, cuidem-se. Eu não sei se você sabe, mas a gravidade do câncer, ela é avaliada numa escala que vai de 1 até 6. Sendo que 6 é o nível mais sério. Quando você olha o exame e aquele exame diz grau 4, está perto de 6. E quando você lê aquele exame que diz carcinoma ductal invasivo, significa que há uma grande possibilidade daquele câncer ter se metastasiado, ou seja, ter se espalhado para o corpo. Você sabe que aquele dia ficou marcado na história da nossa família? Eu lembro que eu peguei o envelope, eu lembro que eu abri aquele envelope, e a primeira coisa que eu fiz foi pedir forças a Deus para nos sustentar. Porque é um impacto extremamente forte, meus irmãos. Não queiram passar por isso. É um impacto extremamente forte, meu irmão Marcos. Eu lembro que quando eu saí com aquele envelope do laboratório, havia uma árvore frondosa, uma mangueira frondosa. E eu fiquei por alguns minutos embaixo daquela árvore frondosa, daquela mangueira frondosa, conversando com Deus. Minha esposa estava lá embaixo, dentro do carro, aguardando o resultado, na expectativa de que ao descer, eu diria para ela: não tem nada. Afinal de contas, nós tínhamos orado para isso. Eu descia, eu entrei no carro, eu olhei para Vera, nós nos abraçamos e sem precisar falar absolutamente nada, nós choramos. Dentro do carro, nós choramos, abraçados. E naquele momento, dentro do carro, chorando, eu lembro que nós fizemos a primeira oração pedindo cura total e definitiva sobre a vida da Vera. Ali naquele momento, vieram à minha mente 2 textos. Eu gostaria que, se você pudesse lê-los, seria bem interessante. Veio o texto de Mateus, capítulo 21, verso 22, que todos vocês com certeza o sabem de cor, que diz: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o que vai acontecer? Recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Um outro texto que veio à minha mente foi Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz: porque Deus é que opera em vocês, é Deus quem opera em vós,
tanto querer quanto o efetuar, o realizar, segundo a sua boa vontade. Esses textos eu falei para a Verinha, e nós ficamos dentro do carro, abraçados e pensando, e agora como é que nós vamos dar essa notícia para nossas filhas, para nossa família? Você consegue mais ou menos viver esse clima, Reginaldo? Nem queira. Eu sei o quanto você ama as suas filhas. Nós saímos dali para reunir com nossas filhas, Reginaldo. Nós fomos reunir com nossas filhas e com meu genro. Depois, nós fomos ao consultório da mastologista, porque nós precisávamos receber as primeiras orientações dela. Toda a família entrou naquele consultório. E quando a família começou a entrar naquele consultório, entrou Vera, entrou Driele, entrou Rízia, entrou Leandro, eu entrei no consultório. A secretária disse que ela costumava atender somente o paciente. E ela praticamente ia dizer, estão invadindo o meu consultório. Ela não falou absolutamente nada. Ela permitiu que todos nós entrássemos no consultório dela. Todos nós entramos no consultório. Ela olhou os exames. Ela reconheceu a gravidade da doença. Ela olhou para nós e disse: 50% do seu tratamento já foi iniciado com sucesso. 50% do seu tratamento já foi iniciado com sucesso. A senhora tem mais 50% para caminhar daqui em diante, e depende da senhora. E aí nós perguntamos, por que a senhora está dizendo isso, doutora? Ela disse, porque diante de mim, eu estou vendo uma família que demonstra ter muita fé. Eu estou vendo uma família que demonstra ter muito amor. Nesse momento, Deus trouxe uma palavra aos meus ouvidos, como se eu estivesse ouvindo a voz de Deus, dizendo para mim, Moisés, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Mas o maior destes é o amor. O que é que ajuda qualquer pessoa a se levantar? É o amor. Essa médica é até hoje nossa amiga. Deus, Ele mobiliza céus, Deus mobiliza terra quando seus filhos clamam. Você sabe que quando se refere a câncer, o quanto mais rápido você começar o tratamento, mais chances de cura há. Em Manaus nessa época, eu não sei se isso acontece aqui em Rio Branco, mas em Manaus nessa época, as pessoas que foram diagnosticadas com câncer no mês de setembro de 2015, elas só seriam atendidas pelo hospital especializado em câncer em Manaus em março de 2016. Ou seja, para se liberar a primeira dosagem de quimioterapia, a primeira dosagem do tratamento, levar-se-ia 6 meses. Nós só poderíamos começar um tratamento no hospital especializado depois dos exames. E por ser um tratamento muito caro, é um tratamento extremamente caro, nós pensávamos que o nosso plano não ia cobrir esse tratamento da Vera. Nós estávamos totalmente sem saber para onde correr. E essa médica
Foi ela quem orientou e ela disse: não, eu vou indicar para vocês as melhores clínicas, os melhores médicos. E saiu indicando os médicos, e saiu indicando as clínicas, e as clínicas que aceitavam o nosso plano de saúde. E nós tivemos a assistência de uma das melhores clínicas de saúde de Manaus, que não deixa a dever a nenhuma clínica de São Paulo. E as pessoas queriam que eu levasse Vera para São Paulo. E como Deus abriu as portas em Manaus, eu entendi que Deus estava dizendo: aqui é o seu Jordão. Você não vai para Abana e Farfá, você vai se tratar aqui no seu Jordão. E quantas vezes forem necessárias, Vera entrar na água e sair da água. Aqui se referia ao tratamento de Vera. Deus estava dizendo: ela vai fazer. Você sabe, Deus, Ele colocou anjos em toda parte. Nós precisamos de liberação rápida de todos os exames, para começar o tratamento urgentemente. E aí nós descobrimos que na nossa igreja tinha uma moça que, quando soube do caso, ela se prontificou, foi lá e disse: gente, por acaso, o plano de vocês, eu não vou fazer propaganda, eu vou falar o nome, tá, Marcos? Não tem problema não, né? Ela disse: o plano de vocês é Unimed? Nós falamos sim. Ela disse: eu trabalho no setor de liberação dos exames da Unimed. Me dê esses exames. E ela liberou os exames da Vera. Exames que levariam 1 mês, 2 meses para serem feitos. Todos eles foram feitos em 18 dias. Em 18 dias a Vera já estava fazendo o primeiro tratamento dela em uma clínica muito boa em Manaus. Eu lembro que nós precisamos, na época, de um exame que era de radioterapia, alguma coisa, e que saiu rapidamente também, graças a um amigo que nossa amiga havia conhecido. Deus colocou esse anjo lá também. Meus irmãos, em 18 dias, Vera tinha feito todos os exames. E aí ela começava a primeira sessão de 16 sessões de quimioterapia que ela passou. Ela começava ali o tratamento, depois de terminada a quimioterapia, de 28 sessões de radioterapia. Terminado as sessões de radioterapia, ela iniciou, ou conjuntamente, ela já estava vindo, mas ela precisava terminar 18 vacinas específicas. Tudo isso foi um momento muito difícil para todos nós. E aí eu te pergunto, Marcos, você acha que eu me ausentei da igreja durante esse tempo? Nunca, em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Deus estava conduzindo toda a situação. E eu disse: isso não vai me abater. Eu amo minha mulher, mas eu vou continuar indo para a igreja. E quem me acompanhava para a igreja, minha esposa, por diversas vezes, estava lá em casa, se recuperando. E eu vinha no carro e eu dizia para o meu genro: você vem aí, eu quero dirigir. E ele disse que ele falava comigo, era como se eu não estivesse ali. E quando eu chegava na igreja, eu pregava entusiasmado, e eu alertava a igreja. Terminava, eu ia para casa ficar com minha esposa. E eu ia orar pela minha esposa, e ficar do lado dela, e passar a semana do lado dela. Somente quem ama, meus irmãos, sabe como a perda de uma possível perda, uma possível separação. Somente quem ama sabe como isso é extremamente ameaçador. Isso mexe com a estrutura emocional, isso mexe com a estrutura física de qualquer pessoa. Eu sempre digo para Vera, Vera, quando minha mamãe, minha mamãe amava
muito minha mamãe. Minha mamãe morreu com 93 anos. Minha mãe nunca foi ao médico. A única vez que minha mãe foi no médico foi para ser internada e morrer. Minha mãe nunca foi ao médico. Ela tinha medo de médico. Eu convivi com minha mãe por 21 anos, Marcos. Com a minha mulher eu convivo há mais tempo do que eu convivi com minha mãe. Hoje eu convivo com Vera há 30 anos, há quase 30 anos. Aliás, dia 29 agora, nós vamos fazer 30 anos de casados. Eu não vinha para cá, Marcos. Eu estava planejando um negócio aí para sair com ela. Mas aí quando você disse, falei, Vera, nós vamos passar os nossos 30 anos num lugar muito especial. Ela falou, sério, onde? Eu falei, Rio Branco. Não, ela ficou feliz. Eu estava planejando para ela um cruzeiro, Marcos. E aí eu disse para ela, mas não tem problema, a gente vai para Rio Branco, porque lá também tem um cruzeiro. Ela falou, sério? Eu disse, sério, antes a gente para em Cruzeiro do Sul. Mas Marcos, eu tenho uma coisa a falar. Depois da salvação, Vera e as minhas filhas são os melhores presentes que eu recebi do meu Deus. É por isso que quando eu vi a ameaça de perder a minha mulher, eu clamei a Deus e eu disse, não, Deus, você está brincando comigo. E eu falo com Deus assim mesmo, e nós precisamos ter intimidade com Deus. Eu disse, você está brincando comigo, Deus. Você sabe qual foi a maior dificuldade para eu ganhar essa mulher, e agora você vem me tomar essa mulher? Eu recebi Vera de Deus 2 vezes. A primeira, quando eu a pedi em namoro, numa época inversa à época de hoje. Naquela época era uma menina, talvez Marcos saiba disso, uma menina para 7, 8 homens na igreja, feito doido atrás da menina, e era cabra bonito e cabra feio, não casava. Sério, você tinha que viver de jejum, de oração, de penitência, porque não casava. Você sabe que hoje mudou isso. Hoje, estatisticamente falando, nasceram mais mulheres do que homens, e hoje as igrejas, de cada 10 decisões nas igrejas, 7 são de mulheres. Sabia disso? E as meninas estão doidinhas, querendo casar. É 7 para 1, e os meninos estão se achando agora. Bichinho feio, ridículo, se achando o gostoso. Vou falar uma coisa aqui só para quebrar o gelo, pelo amor de Deus, Marcos. Sei que essa igreja aqui não é tão... Você sabe, eu trabalho na área da educação e encontrei alguns ali, na Secretaria do Estado, lá em Manaus. Nós fomos visitar uma escola e nós vimos uma brincadeira, e você sabe que na educação hoje você tem que ter muito cuidado para chamar a atenção. Até quem é técnico e até quem trabalha lá na área da secretaria. E aí fizeram um corredor de meninas no corredor da escola. E eu de longe fiquei observando aquilo. E aí passava um menino bonitinho. E o menino bonitinho passava correndo e se protegendo. Adivinha por quê? Meninas na escola batendo nos órgãos genitais dos meninos bonitinhos, e eles passavam correndo. E eu fiquei observando. Aí eu vi um passar, e como me deu pena daquela criança. O bichinho passou todo empinado, e ninguém bateu nele, mas era feio, feio. E ele foi do início do corredor até o fim, não recebeu um tapa. Sabe quem era esse menino? Eu fiquei imaginando, esse menino parecia comigo quando eu era doidinho orando pela Vera. Senhor, me dá a Vera, Senhor, por favor, me dá a Vera. No meio de muitos jovens bonitos. E Deus ouviu a minha oração. Eu me vi naquele garotinho, eu não fui nem chamar a atenção. Eu digo, deixa passar, deixa passar.
quão frustrado saiu aquele garotinho dali. Segunda vez que eu ganhei Verinha foi quando eu clamei a Deus. Deus ouviu o meu clamor. Em janeiro de 2016, Vera recebeu alta para a honra e para a glória do nosso Deus. Nesse dia que Vera recebeu alta, eu coloquei lá no perfil do meu WhatsApp. E está lá até o dia de hoje. Salmo 66, 20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. E a médica disse para Vera: Dona Vera, a senhora foi a melhor paciente de quem eu já tratei. A senhora está recebendo alta. A partir de agora é só acompanhamento. E a Vera já tinha passado por cirurgias. A Vera tinha tirado 17 linfonódulos. Todos os linfonódulos estavam limpos. No meio dessa história, Marcos, tem coisas tristes. Algumas amigas que sentaram nas cadeiras fazendo quimioterapia ficaram pelo meio do caminho. Mas Deus ouviu o nosso clamor. Eu fiz desse texto do livro de Salmos a nossa oração de gratidão a Deus. Vocês entendem porque quando eu recebi o convite desta igreja, Marcos, eu fiz questão de trazer Vera? Sabe por quê, Marcos? Porque depois de tudo o que nós passamos, eu não quero ficar um minuto longe da minha esposa. Um minuto longe dela. Eu já não queria, agora eu não quero mais. E ela sabe como nós somos. Grudados um no outro o tempo todo. Para onde ela vai, eu vou. Para onde eu vou, ela vai. Só se não der. Mas ela vai. Mas a razão por que a Igreja Memorial me trouxe aqui não foi para falar disso. Ela me trouxe aqui para falar dos 500 anos da Reforma. E como disse o Marcos, delimitadamente ela me trouxe aqui para falar de outras reformas de que precisamos. Primeiramente, eu digo a vocês que nós não podemos falar da Reforma Protestante do século XVI sem falar do início da igreja, Marcos. Onde é que se dá esse início? Em que momento se dá esse start da igreja como uma proposta de organização, como uma proposta de instituição? Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, a igreja ela se forma, a igreja se organiza, ou pelo menos ela se idealiza. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, ou seja, 16, verso 18. Se você olhar aí, você vai ver que é lá nesse texto, onde a Bíblia diz: pois também eu te digo, que tu és Pedro. Tu és Pedro. Daí a Igreja Católica acha que Pedro foi o primeiro Papa. Não entende a hermenêutica desse texto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, pronome demonstrativo para cá, falando dele Jesus, ele diz: sobre esta pedra, sobre mim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você olhar bem, esse texto clássico das Sagradas Escrituras, ele vai nos forçar a 3 exercícios mentais. 3 exercícios mentais. Esse texto tão conhecido por todos nós cristãos, ele nos força a 3 exercícios mentais. Número 1, lembrar
todos os dias de que Jesus Cristo é o fundador da igreja e de que ele é o cabeça dela. Isso aqui todos nós temos que lembrar. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Segundo exercício mental que nós precisamos fazer. Lembrar que sendo Jesus o fundador da igreja, a igreja que nós acabamos de ler aqui, idealizada por Jesus, prevista por Jesus, e isso aqui é interessante e contrapõe muitos historiadores, muitos teólogos. Essa igreja idealizada por Jesus, ela não é passível de reformas. Ela é idealizada por Jesus, então ela não é passível de reformas. Jesus é perfeito em tudo que ele faz. É ele quem idealiza essa igreja. E ele diz sobre quem essa igreja vai ser estruturada. Terceiro, nós precisamos fazer um exercício mental e lembrar que aconteça o que acontecer, a igreja de Jesus vai prevalecer, a igreja de Jesus vai continuar. Ponto final. É isso que Jesus Cristo nos ensina quando ele idealiza, quando ele prevê, quando ele projeta, quando ele planeja a sua igreja. Agora, talvez você pergunte, mas pastor, por quê? Por que a igreja de Cristo, essa igreja planejada por Jesus, por que essa igreja não é passível de reformas? Essa igreja idealizada por Jesus Cristo, ela não é passível de reformas, porque número 1, ela é espiritual. Número 2, essa igreja é abstrata. Número 3, essa igreja ela é intangível. E número 4, essa igreja, ela é celestial. Portanto, a gente chega à conclusão de que essa igreja idealizada por Jesus, ela não é suscetível. A idealizada por Jesus, frise-se isso, ela não é suscetível de reformas. A igreja idealizada por Jesus, ela não precisa, ela não necessita de qualquer tipo de reforma. Frise-se, idealizada por Jesus. Agora, a questão, meus irmãos, é que essa igreja, que ela é constituída aqui na terra, essa igreja que ainda não foi arrebatada, ela sofre influências, e ela sofre influências humanas, e é por causa dessas influências humanas que essa igreja, ela passa a precisar de normas, ela passa a precisar de reformulações, ela passa a precisar de regulamentações, ela passa a precisar de reformas, porque ela ainda está no plano terrestre, ela está no plano humano, sofrendo influências. E aí, meus irmãos, que entram as reformas. Se você parar para pensar, a reforma ela não tem por objetivo modificar absolutamente nada. Quando você chega e diz, eu quero reformar esse quadro, você está dizendo para a pessoa, eu quero que você o deixe na forma do original. O objetivo da reforma é devolver a imagem que foi perdida. O objetivo da reforma é devolver a imagem que foi desgastada. O objetivo da reforma é devolver a imagem que foi destruída do seu modelo original. Vocês lembram a igreja no modelo original? Só é você olhar para o comportamento de Jesus em relação aos seus discípulos. Vamos ver um detalhe dessa igreja? Qual era a marca dessa igreja
da igreja que estava se reunindo, da igreja que estava nascendo, da igreja que estava sendo idealizada ali por Jesus no meio de seus discípulos. Qual era a marca dessa igreja? Se nós olharmos o Evangelho de João, Jesus Cristo no capítulo 13, verso 35, ele chama os seus discípulos, e talvez num diálogo muito profundo com os seus discípulos. Os seus discípulos perguntam: mestre, como é que as pessoas nos conhecerão? Ele diz assim: e todos conhecerão que vocês são meus discípulos, que vocês são a minha igreja, se vos amardes uns aos outros. Ele estava dizendo: essa aqui é a marca da minha igreja, essa aqui é a marca da igreja, essa aqui é a nossa marca. Quando você olha a igreja do Atos dos Apóstolos, quando no capítulo 1, Jesus Cristo, no momento da sua ascensão, gera uma expectativa em seus discípulos, e eles ficam atônitos olhando para o céu, num pincelar tão lindo de um quadro, aparecem anjos que perguntam: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi tomado, um dia ele há de descer novamente, assim como o viste subir. E aí essa igreja, agora, que desce dali daquele monte e caminha para Jerusalém, e que no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41, 42, 43, 44, mostra que num dia só, 3.000 pessoas são agregadas a essa igreja. Essa igreja, ela tem 4 pilares que a sustentavam. Verso de número 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bases que sustentavam a igreja. Será que essas bases continuam sustentando a igreja de Cristo? É por isso que esse modelo foi ficando desgastado. A igreja, ela começa o seu processo de reforma. A igreja começa o seu processo de restauração logo após esses episódios do livro de Atos, capítulo 2. Você vai ver que na era apostólica, o apóstolo Paulo, se nós olharmos atentamente, as 13 cartas do apóstolo Paulo podem ser consideradas pré-reformistas. Podem ser consideradas reformas na igreja. Porque o apóstolo Paulo vai olhar para o modelo original de Jesus Cristo sendo desgastado, e ele vai chamar a atenção de algumas brechas, de alguns desvios da fé. E se você estudar a reforma, a principal razão que levou à reforma do século XVI foram os desvios da fé. E aí você olha para essas cartas do apóstolo Paulo, e ele escreve essas 13 epístolas. E você vai ver que essas epístolas nada mais são do que uma forma de trazer os cristãos dessa era apostólica para o modelo inicial, para as bases estruturais de Jesus Cristo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, capítulos que são de seus conhecimentos. Capítulo que trata dos dons, capítulo que trata do amor. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo esses textos. E enquanto ele escreve esse texto, principalmente o texto de número 13, ou seja, o capítulo de número 13, eu imagino o apóstolo Paulo olhando para o Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, onde Jesus Cristo diz: nisto
todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque qual é o teor básico da carta de 1 Coríntios capítulo 13? Amor. Ela contrapõe o quê? Ela contrapõe uma igreja que está se desviando da fé, que está dando ênfase a outras coisas. E ele diz, agora eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E ele começa a descrever sobre o amor. Mas onde será que está a mente dele? A mente de Paulo está nos originais. No original de Jesus, que diz Paulo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, meus irmãos, sabe o que eu vejo? Eu vejo, Marcos, que a reforma não começa em 31 de outubro de 1517. Historicamente, sim. As pessoas pensam que ela começa com Lutero, quando ele afixa as suas 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. Aí todo mundo acha, é aqui que começa a reforma. Como disse Marcos, aquilo ali nada mais foi do que o resultado de seus precursores. Homens que antecederam Lutero lutaram por isso. E outro, Lutero, ele precisava de algo fenomenal para mexer com essa igreja que havia se desviado da fé, dos princípios originais da igreja. Lutero era um homem altamente inteligente. Lutero sabia explorar a rede social daquela época. E você sabe onde era a rede social daquela época? Eram as portas da igreja do castelo de Wittenberg. Agora, tem uma coisa interessante. Os livros de história dizem que ele, na verdade, não somente afixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. Ele colocou em vários lugares. Por que ele colocou em vários lugares? E por que ele escolheu 31 de outubro de 1517 para fazer isso? Por que, Marco? É o dia que antecede o quê? 1º de novembro. E o que é 1º de novembro? Dia de Todos os Santos. A população iria afluir para aquelas igrejas. 1º de novembro, as igrejas estariam cheias. E a primeira coisa que elas veriam era o estrondo massacrador daquela notícia das 95 teses de Lutero. Lutero foi muito inteligente. Mas eu penso o seguinte: essas reformas, elas começam na era apostólica. E elas continuam principalmente no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Porque nesse período, e aí que entram os desvios da fé, e nós devemos ter muito cuidado, porque nós estamos passando por esse momento. Talvez a razão pelo qual vocês trouxeram esse tema. Mas a sociedade, em geral, nesse período, era uma sociedade que ela estava passando por um momento de carência social. Nossa sociedade está carente socialmente. Me desculpem os bolsistas, mas a nossa sociedade atualmente está carente. Não é à toa que foi dado muita bolsa. Você sabe do que eu estou falando? A sociedade da época, ela estava carente social, ela estava carente econômica e ela estava carente religiosamente falando. E aí, é nessa época de carência que Deus levanta homens.
Deus levanta homens como Pedro Valdo na França. Deus levanta homens como Wycliffe na Inglaterra. Superdotado na Universidade de Oxford. Cara entendido. Culto. Extremamente culto. Levanta John Huss, cujo apelido Huss significa ganso. Quando queimado vivo, Huss disse: vocês estão queimando um ganso, mas se preparem, porque Deus vai providenciar uma águia. E providenciou. Provavelmente ele estava fazendo uma alusão, sem saber a quem? A Martinho Lutero. Jan Hus, lá na Boêmia, hoje é a República Tcheca. Zwinglio, na Suíça. Todos esses homens foram homens incomodados com os desvios da fé dentro da igreja. Todos esses homens olharam para essa igreja que se dizia Igreja de Cristo. Enxergaram nessa igreja desvios agressivos, desvios viscerais que expunham as vísceras da igreja. E esses homens, eles levantaram as suas vozes propondo mudanças radicais dentro dessa igreja contaminada. Esses homens levantaram as vozes propondo mudanças radicais para essa igreja que se desviou do seu modelo original. Homens de coragem, homens incomodados. Somente homens incomodados, somente homens de coragem são capazes de fazer reformas. São capazes de enxergar aquilo que outros não enxergam. A propósito, eu quero falar sobre duas coisinhas aqui para a gente dar prosseguimento amanhã. Número 1, o que tudo isso nos ensina? Primeiro, tudo isso nos ensina que nós devemos lembrar todos os dias que Jesus Cristo é o fundador da igreja e Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós devemos lembrar todos os dias que a igreja, ela só necessita de reforma quando ela se descaracteriza do seu modelo original do seu Criador. Tudo isso nos ensina que nós devemos lembrar que aconteça o que acontecer, a igreja de Cristo vai prevalecer sobre qualquer tipo de ideologia, vai prevalecer sobre qualquer tipo de ataque, vai prevalecer sobre qualquer tipo de perseguição. Ela vai prevalecer. Mas aí vem a pergunta: e os 500 anos da reforma, pastor? O que é que a celebração dos 500 anos da reforma protestante, o que é que ela nos propõe? O que ela nos alerta? E ontem, eu dou graças a Deus de ter vindo frequentar o culto que o Marcos pregou, porque tem tudo a ver com aquilo que eu iria falar hoje. A celebração dos 500 anos da reforma protestante nos alerta para uma palavrinha muito chave, Marcos. Você falou ontem sobre essa palavrinha quando você ontem discorreu sobre oração básica e oração avançada. Você sabe qual é a palavrinha? A palavrinha é percepção. A reforma protestante, ou seja, a celebração dos 500 anos da reforma protestante, ela vem alertar cada crente, ela vem alertar a igreja, de que nós precisamos ter percepção, para nós não sermos enganados, para nós não sermos contaminados, para nós não sermos envolvidos pelos desvios da fé.
segundo a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, nos alerta para orar pela igreja. E sabe como é que nós devemos orar pela igreja, Marcos? Num estágio avançado. Nós precisamos orar pela igreja num estágio avançado, para que essa igreja, ela não se contamine com os desejos deste mundo. Está se tornando uma igreja viciada. As igrejas estão se tornando igrejas viciadas. Escute o que eu estou lhe dizendo. A celebração dos 500 anos da Reforma Protestante nos alerta que nós devemos ter um coração corajoso, que nós devemos ter um coração incomodado. O nosso coração tem que se incomodar com os desvios da igreja. E esses desvios da igreja, eles estão se referindo ao pilar de número 1 de Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos ter um coração de Paulo. Nós precisamos ter um coração de Wycliffe. Nós precisamos ter um coração de Hus. Nós precisamos ter um coração de Lutero. Por fim, a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante nos alerta que todas as vezes, escute bem o que eu vou falar, e eu vou finalizar com isso aqui para dar seguimento amanhã. Nos alerta que todas as vezes que a igreja se desviou da fé, ela cresceu, escuta o que eu vou dizer, todas as vezes que ela se desviou da fé, ela cresceu politicamente e economicamente. Para pensar. Será que hoje as igrejas estão tendo muita influência política? Estão muito envolvidas na política? Será que nós não estamos vendo muitas igrejas, tal qual na época das indulgências, ficando ricas e ricas e ricas e ricas, economicamente estão bem em plena época de crise? E aí você vai buscar essas igrejas. Você vai olhar para dentro dessas igrejas. Você vai buscar as vísceras dessas igrejas. E você vai ver desvios na fé grotescos. Você vai ver as pessoas indo em busca dessas igrejas e dizendo: eu venho em busca dessa igreja porque eu vou me dar bem. Eu quero crescer economicamente. Eu estava conversando com o irmão Claudomir. Nas eleições passadas, eu procuro ter uma articulação boa com todo mundo e não gosto de criar problemas com ninguém. Mas eu lembro que eu estava na minha sala, no intervalo dos 2 cultos da igreja, e chegou uma comitiva e disse: pastor, o prefeito está vindo aí. O prefeito nunca foi na nossa igreja assistir culto. O prefeito está vindo aí. Onde é que o prefeito vai sentar? E eu educadamente falei, eu disse: em qualquer lugar que estiver vazio na igreja. Qualquer lugar que estiver vazio na igreja, ele pode sentar. O chefe da comitiva olhou para mim e disse: o que é que o senhor está dizendo? Eu falei: estou dizendo que ele vai sentar em qualquer lugar que estiver vazio na igreja. Ele é um convidado como qualquer. O rapaz disse: eu vou ligar para o prefeito. Eu pensei que o senhor ia reservar uns lugares especiais para ele. Eu falei: não. E ele ligou para o prefeito. E o assessor do prefeito atendeu. A comitiva virou, foi embora. E eu disse: eu acho que pegou para mim, Marcos. Terminou o culto, recebi um telefonema. Era do assessor do prefeito. Pastor, foi uma comitiva aí. Eu acho que aconteceu alguma coisa, uma intercorrência entre vocês. E o prefeito gostaria de conversar com o senhor. O senhor pode vir aqui onde o prefeito está? O prefeito nunca me chamou para nada, Marco. E agora o que esse camarada quer? Ele vai querer acabar comigo. E aí eu falei para minha esposa: vamos lá onde ele está.
E fomos lá. Ele estava numa outra igreja, em outro lugar, dentro de um carro chique, branco, enorme, bonito. E aí eu cheguei, o assessor disse, ele está lá dentro do carro com a esposa, e ele gostaria de que o senhor fosse lá com ele. Eu digo, vixe, um carro insufilmado, o prefeito lá dentro, deve ter um matador. Eu falei, Vera, fica aqui mesmo, e fui lá. Entrei, e quando eu entrei, o prefeito olhou e disse, pastor Moisés, me desculpe, eu só queria que o senhor orasse por mim. Só isso. Ore por mim, ore pela campanha. Falei para ele, pois não, prefeito. Orei por ele, orei pela campanha dele, orei pela mulher dele, orei pelo gato dele, orei pelo pinto dele, orei pelo cachorro dele, orei por tudo lá, orei. Terminei, eu disse, pronto, prefeito, era só isso que o senhor queria? Disse, muito obrigado. Abri a porta, fui embora. Fomos conversando em casa, no carro. Toca o telefone, é o assessor do prefeito. E o assessor do prefeito disse, pastor, eu queria falar sobre um comentário do prefeito a seu respeito. Ele está admirado porque ele disse que o senhor foi o único que entrou, orou e não pediu nada dele. Falei, é meu papel? Sabe por que é meu papel, Marcos? Porque eu não negocio as verdades da palavra de Deus. Eu não negocio a minha fé. Porque a partir do momento que eu começar a negociar com governos a minha fé, eu vou precisar de reformas. Você sabe quando foi que a reforma eclodiu? Quando foi que realmente ela veio à tona? Quando a igreja se envolveu com o Estado e a igreja se tornou mais poderosa que o Estado. E o protestantismo só tomou forças na Europa porque eles queriam se livrar desse poder da igreja. Vai estudar a história, como diz o Marcos, que você vai tomar conhecimento disso. Mas ali tinha a mão de Deus dizendo, eu quero que isso aconteça, para separar igreja e Estado, e entender que a minha igreja, ela não é terrena, ela é etérea, ela é celestial. O que é que nós estamos fazendo aqui? Jesus Cristo nos lembra, vocês estão aqui apenas de passagem, vocês não são deste mundo, vocês são apenas passageiros. Vocês vieram da eternidade, e vocês sabem para onde vocês vão voltar? Para a eternidade. Vocês apenas entraram num túnel, e esse túnel se chama vida, e essa vida vai lhes levar para a vida eterna ou para a morte eterna. E é aqui nesse período que nós não podemos, como igreja, nos envolver ao ponto de comprometer as verdades que nós acreditamos, os princípios de que nós acreditamos, em que nós acreditamos. Não podemos nos desviar da fé, negociar a nossa fé. Se for necessário sofrer por causa da fé, nós vamos sofrer. Mas você sabe de uma afirmação que Jesus Cristo deu a Pedro, que tem que marcar a nossa saída daqui hoje à noite, é nos dizer, você vai sofrer pela fé, mas lembre-se de uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? E é aqui que começa o princípio de reformas das quais nós precisamos. E depois nós vamos procurar elencar algumas delas. Mas nós precisamos entender esse princípio básico do cristianismo, que começa com Cristo, o fundador da igreja. Querido Deus, querido Pai, o início dessa série de conferências que tratam sobre a reforma protestante, que seja o momento para trazermos de volta o original que o Senhor nos deu.
O original de uma igreja que está firmada no Senhor. O original de uma igreja que tem bases sólidas de perseverar na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Senhor, que o Senhor nos abençoe nesses próximos dias. Que nós sejamos usados como igreja neste século, para continuar olhando para esse modelo original e impactando a nossa sociedade. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Marcos.